Ok. Então, bem-vindas e bem-vindos aí à 55ª reunião do colegiado. Eu queria agradecer a presença de todas e todos e aproveitar, na verdade, que a professora Tatiana já está presente e invertendo aí a ordem da pauta para, se todo mundo estiver de acordo, porque daí a gente pode até liberar a professora Tatiana. Você ter que, se quiser ficar presente, obviamente, vai ser muito bem-vinda, mas não precisa ficar presente o tempo todo. Então, professora Tatiana, se você puder falar um pouquinho sobre o seu requerimento, por favor. Bom, boa tarde, todas e todos, né? Vou tentar ser breve, mas na verdade eu tenho três pontos de interesse nessa reunião do colegiado, e a primeira delas é a manifestação de interesse da professora Liana, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na verdade de Dourados, né, da Grande Dourados, que tem interesse em fazer o estágio pós-doutoral aqui na UFOP, né, sob a minha supervisão. Então, depois que eu enviei o e-mail, encaminhei o e-mail dela para a coordenação, o Alexandre me respondeu com a resolução da UFOP, que trata desse assunto, indicando a documentação que ela precisa encaminhar, né? Então, como não é o caso de um edital, ela precisaria enviar, inclusive, o plano de trabalho, e a aprovação depende da aprovação do colegiado de pós e da diretoria da escola. Então, esse seria o procedimento. A Liana tem intenção de vir a partir de agosto ou setembro, né? Ela já está licenciada na universidade dela, é coordenadora do Observatório dos Povos Indígenas, a temática principal dela é a questão indígena. Ela já participou de banca de defesa de mestrado aqui conosco, na pós-graduação, inclusive de uma aluna da Carine, né, uma orientanda da Carine, que escreveu sobre o povo Xocó, no estado de Sergipe. E a Liana tem uma produção super relevante, foi orientanda do Marés, né? Ela é do grupo de pesquisa do Marés, então a ligação dela é com a Universidade de Dourados, onde ela criou o observatório, mas ela é vinculada também aos grupos de pesquisa da PUC Paraná, né? Com o Marés. E atua também em parceria com a Universidade Federal do Amazonas, na questão indígena, então ela tem uma circulação nacional muito grande e tem interesse, né, em fazer o estágio pós-doutoral aqui conosco, na UFOP, por causa do mestrado em Novos Direitos, Novos Sujeitos. Então, ela já manifestou esse interesse no pós-doc, mas eu estou entendendo que seria o caso de submeter a documentação completa na próxima reunião do colegiado. Então, em relação a esse pedido, talvez seja mais prudente eu retirá-lo de pauta, né, dessa reunião, e já pedi a informação sobre a marcação das reuniões do colegiado, para que eu possa informar para ela o prazo que ela tem para providenciar essa documentação, porque na proposta dela de plano de trabalho, ela propôs que nós ofertássemos uma disciplina conjuntamente para o próximo semestre já da pós. Daí eu vejo a pressa, né, em apresentar esse pedido em tempo hábil para que ela possa ofertar a disciplina no próximo semestre. Liana é nossa colega de concurso, Tatiana. Não sei se você sabe disso. Sim, sei sim. Ela foi aprovada no concurso, acho que ela tinha ficado em segundo lugar, não foi isso, Renata? Isso. Eu acho que a gente, no programa, tem todo o interesse em ter pessoas fazendo pós-doutorado com a gente. Isso para a gente é muito bom, inclusive para a avaliação do Sucupira, esse tipo de reconhecimento, né? Então, como tem aí uma questão de pressa, né, com relação à documentação, as nossas reuniões normalmente são uma vez por mês, no começo do mês. Mas aí, Tati, se ela apresentar essa documentação por agora, durante o mês de julho, eu posso avaliar o cumprimento aí dos requisitos e deferir a de referendo do colegiado em agosto. O colegiado referendaria, ou não, espero que referende, a minha decisão, tá?
Você e a Karine têm também um outro ponto, então vocês querem já emendar o embalo? Então vamos lá. Quer que eu apresente aqui, Tati? A solicitação, gente, é porque a gente vai iniciar agora, né? A gente está esperando a assinatura do contrato pela Fundação Gorsex, daquele projeto que a gente vai desenvolver, um projeto de extensão. A gente passou por todos os trâmites institucionais, só falta agora, de fato, a assinatura da Gorsex. O dinheiro relacionado aos recursos desse projeto já foram depositados na conta da Fundação Gorsex, e é relativo ao diagnóstico socioeconômico de Antônio Pereira, no cumprimento de uma decisão judicial, né, da juíza de Ouro Preto, da comarca de Ouro Preto. E no âmbito desse projeto, a gente havia indicado 2 bolsas para os discentes de pós-graduação do PPGD. Então, a nossa solicitação aqui, né, seria a anuência do colegiado para que a gente pudesse elaborar o edital para chamada para essas 2 bolsas, fazer a seleção e, objetivamente, né, colocar esses 2 bolsistas vinculados ao projeto que a gente vai desenvolver. Acho que é isso, né, Tati? Teria mais alguma coisa? Não, só acrescentar que essa bolsa é de 24 meses e a nossa ideia é disponibilizar agora um edital com uma chamada para 12 meses e na próxima chamada a gente avaliar a viabilidade de estender a bolsa para quem está desempenhando a atividade, dependendo, né, do resultado da própria pesquisa em Antônio Pereira, ou abrir um edital para um chamamento de novas inscrições aí para o segundo ano da oferta da Bolsa. Então, o que a gente queria era realmente, né, a aprovação aí do colegiado, para que a gente possa divulgar esse edital. Ok, vamos lá, em discussão aí. Alguém quer? Eu só queria saber, Tati e Karine, os critérios que vocês vão utilizar para, só de curiosidade mesmo, né? Vocês vão fazer um critério próprio, vocês vão seguir os critérios das agências, tipo da CAPES e da FAPEMIG? Alexandre, em virtude da especificidade, né, das atividades que vão ser desenvolvidas no âmbito do projeto, a gente já começou a conversar sobre um barema mesmo, né, para poder fazer essa avaliação, né, mas que vão estar vinculados às funções, de fato, né, desse bolsista no território. E também, né, uma coisa que a gente já discutiu internamente, né, é que como esse projeto está vinculado ao grupo de estudos e pesquisas socioambientais, vai ter no barema, né, uma pontuação específica para aqueles que estão integrados ao grupo. Mas até o momento, né, a gente também sabe que os nossos discentes da pós-graduação que estão integrados ao GEPSA, eles já têm bolsa, né? Então, pode ser que não seja uma bolsa contemplada aí especificamente para quem já é vinculado ao grupo. Entendi. Só antes de passar para a Tati, Tati, é só porque eu pergunto com relação, por exemplo, o seguinte, sempre dá muita discussão, né? É claro que vocês têm liberdade, porque vocês estão à parte aí, mas, por exemplo, pessoas que já trabalham, se elas podem ou não ter a bolsa, vocês vão usar critérios socioeconômicos, é só mesmo para saber esse tipo de coisa. Você está muda, Tati. Tem áudio. Sim, é porque a gente, né, tem essa concepção política de não permitir o acúmulo das bolsas, né? A gente tem isso, mas a prioridade para este trabalho em particular é a afinidade com a temática. Então, mesmo alunos que não são integrantes do GEPSA, mas que têm pesquisa, né, que estão trabalhando com a temática da mineração, com pessoas atingidas, com grupos vulneráveis e que têm afinidade com os produtos que nós teremos que entregar em Antônio Pereira, viabilizariam a candidatura desses mestrandos. E se a gente não tiver pessoa apta, a gente vai dispensar a bolsa, pelo menos aí, até o próximo processo seletivo, em que a gente tem a expectativa de que pessoas que vão ingressar aí apresentem também projetos relacionados com a temática, né, das pessoas atingidas pela mineração. Mas a prioridade é a temática. Entendi. Não, eu acho ótimo, né? A gente estava discutindo esses dias aí sobre essa questão das bolsas. A gente tem mais, felizmente nesse ano, a gente tem mais pessoas, felizmente por um lado, a gente tem mais pessoas interessadas do que o número de bolsas. O que estava acontecendo até antes do ano passado era que um monte de gente estava abrindo mão, porque o valor ele era absurdamente baixo, né? Enfim.
Ok, então está aprovado, acho que por a totalidade aqui dos membros. Obrigado, então, Tati e Karine. E que bom. Eu nem sei se a Karine chegou a falar sobre o valor da bolsa, né? Mas o parâmetro é a bolsa da CAPES. Ótimo. Então, a previsão é essa, né? O mesmo valor da bolsa da CAPES. E aí eu queria, né, a última questão relacionada a mim. Uhum. Pode ser? Claro. Não, é porque quando eu soube da reunião do colegiado, né, vendo os pontos de pauta, eu vi que a pós-graduação está contando com algum recurso para apoio à participação de evento. E eu tive o resultado de uma submissão para o EPED, que é o encontro de pesquisa empírica, que vai acontecer de 21 a 25 de agosto na UFG, e é para participação numa mesa conjunta com professores de outras instituições. Então, junto com o André Luiz Freitas, Armindo dos Santos de Souza Teodósio, Daniel de Faria Galvão, Delton Winter de Carvalho e a Maria Fernanda Salcedo Repolez. Então, são várias instituições que vão apresentar uma mesa com a temática de violências e violações de direitos em contextos de desastres socioambientais provocados pela mineração. Então, na verdade, é uma reunião de pesquisadores do direito de várias instituições que vão apresentar essa mesa sobre as questões jurídicas aí envolvendo os desastres com a mineração. E a gente teve esse trabalho aprovado. E eu queria saber como está funcionando essa distribuição de recursos para que eu também possa solicitar aí o apoio da pós-graduação para poder participar. Ok, então a gente tem também o pedido do professor Bruno, né, que também vai participar, fez o pedido para participação de um evento no Rio. E aí, sobre isso, eu queria, na verdade, pedir para o Anderson explicar para todos os membros aí do colegiado o que a gente tem hoje aí de uma questão aí burocrática em cima disso. Vamos lá, Anderson, por favor. Boa tarde a todos. Então, pessoal, o colegiado, no começo do ano, deliberou a alocação de recursos para o AP, né? Aqueles 24 mil que a gente tinha. Foi alocado 1.500 para diárias e 12 mil para passagens, entre outras coisas, tradução de texto, publicações, enfim. O que acontece é que no histórico do programa não se tinha o uso de diárias. E nesse ano está sendo atípico, todo mundo está pedindo diárias. E simplesmente não tem recurso. Eu entrei em contato com... Na verdade, tem o recurso, mas está em outra rubrica, né? A diária tem 1.500 de diária, que é uma rubrica, e tem os outros 22.500 alocados para outras rubricas. Eu entrei em contato com a PROP, pedi alteração de rubrica, né? Antes de trazer aqui para o colegiado, pedi como que seria esse procedimento, tudo para o colegiado deliberar agora. Sugiro que o colegiado pegue desses 12 mil de passagem, passe em torno de 4.500 a 6 mil para as diárias, porém, a PROP me informou oficialmente que tem demorado bastante para a CAPES fazer esse remanejamento. Extraoficialmente, um prazo que eu escutei é de 2 a 3 meses para fazer esse remanejamento de recurso para poder liberar e aí a gente fazer o pagamento. Hoje, dadas as últimas aprovações que o colegiado fez, incluindo a viagem do professor Alexandre para o seminário de meio termo, a gente não tem nenhum recurso para pagar as diárias que o colegiado já autorizou para ele. Então, possíveis pedidos que venham a vir, como do professor Bruno, da professora Tatiana, a minha recomendação é que o colegiado, caso julgue pertinente, delibere favorável, claro, condicionado a gente conseguir remanejar esse recurso, que não é o foco que gerencia mais, é a CAPES, e tem toda essa demora. Eu tive Obrigado, Anderson, e só para corroborar, porque eu tive na semana passada uma reunião da Câmara e o Arlen estava presente, e ele falou que antes a CAPES era bem mais flexível com relação a essas trocas de rubricas, e agora a coisa está bem chata. Então, só queria dividir os assuntos aí, que a Tati até já colocou aqui, que o caso dela é passagem. No caso de passagem, salvo engano, Anderson, é mais fácil, né? Porque a gente tem mais dinheiro, a gente alocou bem mais dinheiro para a passagem. Então, Tati, só para, antes de dar a palavra para o Anderson, a gente, numa reunião informal aqui do colegiado, informal porque foi via WhatsApp, a gente definiu 2 parâmetros aí de valores, aí me corrija se eu estiver errado, aí, pessoal, R$1.000 ou 1.500 no caso de eventos nacionais e 3.000 no caso de eventos internacionais. Foi isso? Foi, né?
Acho que foi 2.500, Foi não? 2.500. 2.500. Tá, então foi isso. É porque eu, na verdade, até pensei que poderia colocar 3, mas justamente para viabilizar que todas e todos possamos participar, foi até uma sugestão da Karine, inclusive, na nossa última reunião de colegiado. Vai lá, Anderson. Não, eu ia comentar justamente isso, Alexandre. Você já tinha trago essa informação ao público. Só isso. Então é isso. Eu acho que, Tati, o que a gente precisa, então, no seu caso, é você trazer só a documentação falando sobre a aprovação do seu texto, o evento e tal, e com relação a passagens, a gente tem um pouco mais é mais fácil resolver isso. De áreas é que realmente a coisa está complicada. E isso me leva à questão do Bruno. Já para e aí, claro, vou colocar em votação aqui o pedido da Tati, né? Mas vamos fazer isso, né? Vamos colocar em votação aqui o pedido da Tati, daí a gente já passa para a questão do Bruno. Mas diga aí, Tatiana. Não, é só para, né, colocar o pedido, porque como eu só tomei conhecimento, né, com a convocação para a reunião, já com o endereço do MIT, eu não encaminhei essa documentação, mas se o colegiado entender que pode aprovar sobre essa, condicionada, né, o encaminhamento da comprovação, eu já encaminho hoje mesmo para a secretaria. Tá? Então, a solicitação é para as passagens, é para Goiânia, o período do congresso é de 21 a 25, e aí eu faço a formalização por meio dos documentos, inclusive da aprovação da submissão. 21 a 25 de quando, Tati? Agosto. Tá, é só porque A resposta chegou dia 2 de julho, então tem pouquinho tempo. Ali porque tem uma questão burocrática de prazo mínimo para fazer esses pedidos e tal, né? Então, em discussão aí, pessoal, em votação, enfim. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma questão? Inclusive o Anderson tem... É possível, Anderson, fazer aí? Eu falo do ponto de vista formal, burocrático e tal. Não, sim, Alexandre, é possível. Eu só tenho que implementar no sistema, a minha parte aqui, enviar toda a documentação correta para a PROP com 30 dias de antecedência. Porque tem toda uma tramitação interna da PROP, depois da PROF, depois aí envolve a agência de turismo em BH, é bem demorado. Então, Tati, é isso. Bom... Uma dúvida aqui, Alexandre, só para aproveitar Renato. o ensejo. Nesse caso, é preciso, eu imagino até pela data, não sei se a Tati já fez isso e se é assim que tem que fazer. Nesses casos, a gente precisa fazer a compra e apresenta a compra prévia à solicitação ou não? Professora Renata, o que acontece é o seguinte, quem compra a passagem é o FOP tem um convênio com a empresa terceirizada. O PROAP não permite reembolso para nada, seja assim, reembolso, eu gastei com hotel e quero receber, eu gastei com passagem e quero receber, o PROAP não libera, então a gente tem que comprar antes. Quanto antes a gente conseguir solicitar a compra da passagem, melhor, porque o que acontece muito? Às vezes a passagem, a gente olha na internet, já está custando R$600, e a agência cota de uma maneira que ela vai para R$1.500, e esse é o mecanismo que o FOP usa para comprar, infelizmente. Sempre quando é mais caro. Tá bem esclarecido. Enfim. Então, aprovado aí o requerimento da professora Tatiana, só vou pedir então para formalizar aí junto com a secretaria o mais rápido possível. Tati, obrigado. Eu acho que agora sim, né? Se você quiser ficar, fique aí à vontade, Tati. Com relação ao pedido do Bruno, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, no arquivo que eu coloquei, o Bruno, na verdade, está pedindo, são 2 diárias e meia no Rio para participação do evento organizado pela UERJ, né, pela pós-graduação em Ciência Política da UERJ. E aí, eu já tinha recebido isso antes, já conversei com o Bruno, e o Anderson, por isso, inclusive, estava fazendo esse contato com a PROP, para ver se a gente consegue fazer a troca da rubrica lá. Então, inclusive no meu caso, ou vai ter que fazer a troca da rubrica, ou a PROP mesmo vai ter que arrumar um dinheiro para poder participar desse seminário de meio termo, porque a própria PROP disse que é fundamental que todos os coordenadores participem desse evento, enfim. Então, no caso do pedido do Bruno, minha proposição aqui é da gente, minha proposta, né, é de colocar em aprovação, mas condicionada à troca da rubrica, e se houver a troca da rubrica, então ficaria concedida aí para o Bruno
essas 2 diárias, concedidas essas 2 diárias e meia. Eu queria colocar, então, em discussão e em votação com os demais. Todo mundo está de acordo, então? Que a gente faça assim? Ok. Bruno? Está de acordo aí? Ok. Então, fica aprovado, então, foi aprovado o pedido do Bruno, mas condicionado a essa mudança aí da rubrica. Espero que a gente consiga fazer isso, então. Deixa eu só ver aqui o que a gente tem aqui na sequência. Ah, tá. Eu acabei invertendo os pontos de pauta, e, na verdade, o meu primeiro ponto de pauta diz respeito a uma coisa que é urgente, que a gente precisa fazer para ontem, que é preencher a ficha de planejamento da PROP. Isso foi bastante falado nessa reunião de Câmara da PROP que aconteceu, que a gente não preencheu ainda. Felizmente, a gente não é o único, na verdade, dos mais de 30 programas, a minoria, menos de 1/3, preencheu. Isso não significa que a gente está bem na fita, significa que a gente está tão atrasado quanto os demais. Essa ficha fala sobre planejamento de curto, médio e longo prazo. Ela já vem sendo feita há algum tempo. Nos outros anos, quem já preencheu isso foram, acho que, o próprio Bruno e o Maguinho, quando eles estavam na coordenação. Durante a pandemia, a UFOP meio que parou com essa exigência, né? Estava todo mundo, enfim, preocupado com a questão da pandemia, mas esse ano voltou. Essa ficha em si, ela é bastante formal. Eu queria, na verdade, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver ali, eu coloquei em um arquivo zipado as que já tinham sido preenchidas antes e a nova, mas apesar dela ser muito formal, ela tem uma questão que é extremamente importante para nós, que é a exigência que a CAPES vai ter nos próximos coletas, que é da coisa do autoplanejamento, da autoavaliação e do planejamento, né? Isso é algo que vai ser muito cobrado dos programas, para que eles possam avançar, não só não cair, mas avançar nas notas, nas suas avaliações. Eu sei que a Renata e o Amaury fazem parte da comissão, né, que teoricamente é a comissão responsável por fazer isso, mas eu sei que a comissão, inclusive, está bastante assoberbada com um monte de coisa que eu andei mandando para eles, e depois quero, inclusive, conversar com os dois, para ver se a gente marca uma reunião da comissão com a coordenação para a gente discutir algumas coisas. Eu queria, na verdade, autorização do colegiado para eu e o Anderson, e eu vou precisar realmente do Anderson, porque o negócio é pensado para o povo de exatas, e aí o expertise do Anderson em engenharia vai ser extremamente necessário para eu poder preencher essa ficha. E aí, óbvio, eu vou submeter a ficha preenchida lá no WhatsApp do nosso colegiado aqui para todo mundo dar uma olhada, ver se concorda, discorda, enfim, e aí mandar para a PROP. Amaury. Só para esclarecer que a comissão se reuniu hoje de manhã e nós já estamos com um cronograma interno bem ajustado. Nós vamos dar notícias em breve, inclusive com um outro cronograma para os demais professores, que eles possam colaborar. Já pedi ao Anderson também, e já está verificando isso, os formulários do Google, então já está tudo bem encaminhado, Alexandre. Não, ótimo, que bom saber. Bom saber mesmo. Inclusive, eu vou aproveitar que a Tati está aqui. Tati, falando nisso, eu preciso lá do pessoal da comissão de... Você está na comissão de agressos, não é? Pois eu sei que vocês fizeram um trabalho muito legal na época lá de autoavaliação, inclusive com os egressos. Eu realmente vou precisar que o pessoal seja acionado aí novamente, produza e tal, porque a CAPES está muito em cima vai ficar muito em cima da gente com relação a isso, tá? E é fundamental, inclusive, para o eventual pedido de doutorado, né, porque a gente tem que mostrar justamente essas questões. Então, é isso, eu vou preencher aqui com o Anderson, e daí eu submeto lá ao WhatsApp para vocês darem uma olhada e tal, tá? Bom, deixa eu ver aqui na minha sequência. Ok. A professora Flaviane, ela está envolvida aí com as questões da CAPES, que todo mundo sabe, e ela me fez um pedido, e as orientandas dela protocolaram, inclusive, lá nos formulários, pedido para adiar o seminário delas, que a Flaviane vai ter um intervalo aí de folga da CAPES no começo de agosto. E aí as duas orientandas, o pedido é para que as duas orientandas delas possam fazer o seminário, então, na primeira semana de agosto, não no prazo que está
assinada para os demais, haja vista a impossibilidade da Flaviane de estar presente, mesmo que virtualmente, nesses dias. E aí eu queria colocar aí em discussão, em votação, enfim. Alguém discorda? Não. Ok, então, aprovado aí, eu vou fazer essa comunicação. Bom, e aí então a gente chega aos requerimentos dos alunos. Eu estava com esse formulário em aberto aqui, mas só enquanto eu abro os demais, eu vi que o Guilherme está presente. Então, Guilherme, se você quiser falar sobre o seu requerimento e depois a gente vê os demais alunos. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Boa tarde, professores, professoras. Boa tarde, Bruno, Anderson. Bom, os meus pedidos, na verdade, são 3. Requerendo o trancamento de uma matéria do professor André. Outro fazendo um pedido de coorientação da professora Daniela Muradas. E o último é um pedido de extensão de prazo. Eu vou falar um pouco só da coorientação, e eu acho que isso resume todos os 3 pedidos. Porque o que aconteceu foi que, infelizmente, né, por uma incompatibilidade, a minha orientadora ela deixou de me orientar e falou para eu procurar a secretaria, para eu procurar um novo orientador. E nisso, eu procurei a secretaria, o Anderson e o coordenador, o professor Alexandre, conseguiu me indicar o professor Mauri. O professor Mauri foi bem solícito, mas ele também foi bem sincero. Ele disse que havia uma incompatibilidade de pressupostos comigo e que ele não poderia me orientar, que teria que ser uma orientação ad hoc. E eu fiquei desesperado depois disso, não sabia o que fazer. Me afastei das aulas do professor André. Eu estava gostando muito, eram boas, mas eu me afastei das aulas do professor André. O meu psiquiatra falou que tudo bem de eu afastar. E nisso, a professora Daniela Muradas, da UFMG, eu participo de um projeto dela, ela pegou e foi conversar comigo. Eu já sei que esse colegiado votou para não poder aceitar, né, um orientador externo, mas talvez a possibilidade, né, dentre os pedidos que eu fiz, é um pedido de coorientação com ela, que ela orienta pessoas com deficiência, pessoas que têm problemas de deficiência mental, e ela se propôs a me ajudar. Mas ela fez um pedido, né, de se eu conseguisse, eu sei que esse colegiado ele aceita 3 meses, às vezes 6 meses, em alguns casos. Ela pediu o prazo máximo que eu tinha, de 3 anos, né, que seria 8 meses, e isso, né, é o pedido de coorientação com ela e o pedido de trancamento da matéria do professor André. Então, são esses os pedidos, e obrigado por me ouvirem. Ok, antes de passar até para o Bruno, que como representante discente, imagino que ele tem aí algumas questões para poder falar, e também vou dar a palavra para o Amaury. Eu só queria deixar registradas aqui algumas questões. Em primeiro lugar, o Amaury não disse que ele tinha incompatibilidade com você, Guilherme. Eu tenho aqui o e-mail, o que na verdade ele disse que ele tinha uma incompatibilidade com... com os pressupostos, desculpa. Se eu falei comigo, está errado. É incompatibilidade com os pressupostos. Porque senão fica parecendo que o Amaury não gosta de você, alguma coisa assim, então algum problema com você, e obviamente não é esse. Não é essa a questão. A Mauri é uma pessoa que tem compromisso ético aqui extremamente sério com a universidade, não teria esse tipo de coisa. Uma outra coisa que eu queria deixar claro é que em nenhum momento você apresentou requerimento até esse momento para que a Daniela ou qualquer outra pessoa estivesse te orientando externamente. Então não há nenhum pedido, não há nenhum deferimento do colegiado nesse sentido. Porque até então não tinha tido nenhum pedido formal. Mas assim, eu vou deixar todos os demais falarem, inclusive tem a questão da disciplina, que eu acho que a gente está, afinal de contas, no mestrado de Direito, que a gente precisa seguir as normativas da universidade com relação a isso, mas pela ordem aí, eu acho que o Amaury levantou a mão primeiro, né? Vamos lá. Boa tarde.
todas e todos. A primeira parte da minha exposição aqui, Alexandre já fez, não é nada pessoal, é só naquela nossa conversa eu não consegui chegar às mesmas conclusões que você, né, com a mesma metodologia, partindo de onde você partiu, no seu projeto. Então, não é nada pessoal, não. Minha dúvida é a seguinte: você está solicitando a coorientação da professora Daniela Muradas. Esse colegiado tem jurisprudência ampla no sentido de permitir coorientação, né, externa, mas eu fiquei na dúvida de quem será seu orientador aqui no programa. Deixa eu responder. Orientador sem orientador. Pois deixa eu responder essa parte aí, Amaury. Na verdade, eu tenho uma proposição com relação a isso, eu quero submeter ao colegiado, que eu posso assumir a orientação do Guilherme até a finalização do trabalho dele, e aí a gente teria que ver, só para retomar, com relação à coorientação da professora Daniela Morado, de fato a gente não tem nenhum impedimento em princípio, exceto o fato de que não consta nos seus requerimentos nenhum pedido, nenhuma manifestação da própria professora, né? Se não me engano, nos anexos, não há nenhuma manifestação da Daniela dizendo que aceitaria fazer sua coorientação. Então, acho que até para que ela possa ser integrada ou não, precisa que ela se manifeste, venha aqui e se manifeste formalmente, né? Mas vamos lá, Bruno. Bom, eu acho que o Guilherme apresentou, fez os pedidos dele, né, de forma clara, e o Alexandre acabou dando uma solução sobre a questão da orientação, né? Eu acho que isso que era o principal, então, né, eu acredito que isso vai facilitar bastante o trabalho. Tem esse requisito, né, do requerimento da própria professora, né, para orientar. Mas eu acredito que eu acho que esse ponto está solucionado. Eu acho que essa era a minha questão principal que eu queria falar, então acho que está solucionada. Karine. Só uma dúvida também para ajudar nessa parte relacionada com a orientação. Nas normativas que nós temos internamente aqui o programa, nem dei boa tarde, né, gente? Boa tarde para todas e todos. Na minha primeira fala eu não dei boa tarde, não. Se ainda está em tempo hábil esse pedido, né? Quanto tempo já transcorreu da entrada do Guilherme, né, no nosso programa, e se é tempo ainda para isso, porque eu acho que tem um período, né, que dá essa possibilidade de pedido de orientação. É uma dúvida mesmo, tá, gente? Anderson. Não, é só respondendo a parte da pergunta da professora Karine. O Guilherme entrou em março de 2021. Isso, então, para a gente considerar o período para além dos 24 meses, né, e tendo em vista, inclusive, que pelas normas da UFOP, com 36 meses, inclusive, há exclusão automática, e eu acho que essa é uma questão que tem que ser deixada bem clara aí, que não é uma questão do programa, né, existe uma norma da UFOP, e houve uma decisão sobre isso há 2 semanas na Câmara de Pós-Graduação, inclusive. Então, assim, com relação à questão da orientação, a gente não tem como deliberar, Guilherme, sobre o pedido de coorientação da Daniela até que haja uma manifestação da própria professora. Mas eu queria colocar, na verdade, em discussão, em votação aí, a proposição de que eu fique como orientador do Guilherme até a finalização do trabalho. Ok, André? André está de acordo, ok. Então, sobre isso está aprovado. Com relação à extensão do prazo, realmente o colegiado não tem tido como praxe uma extensão tão grande do prazo, e a gente tem que considerar também que o Guilherme ainda não fez sequer o seminário, então ele tem durante esse período aí, inclusive, de apresentar o seminário, ser aprovado o seminário para estar apto a defender, né? E, bom, enfim, eu queria que a gente discutisse essa questão aí do prazo. Diga, Anderson. Você está mudo.
Alexandre, eu ia fazer uma sugestão, caso se aceite o colegiado, enfim, uma vez que sua orientação foi aprovada, acho que até para se discutir prazo, deveria ver o andamento da pesquisa do discente para saber em quanto prazo é hábil, se é hábil também, né? Essa defesa. Às vezes o colegiado deferir 3 meses agora, ou 6 meses, 8 meses, não importa o tempo, talvez não seja suficiente, ou seja, para mais, enfim. Acho que cabe uma conversa do orientador e o discente. E o Guilherme parece que se manifestou na hora que você falou sobre a questão do seminário, não sei se ele quer falar alguma coisa. Não, é porque em seminário, eu não sei, professor Alexandre, mas até onde eu tinha visto, eu tinha cumprido todos os requisitos para defender. Você já apresentou o seminário de pesquisa? Já. Já? Vai. Então tá. Eu creio que sim, foi inclusive a professora Natália que participou, Guilherme. Ah, Junto com ok. a professora Então Flávia. eu é que achei que ainda estava faltando aí Mas eu o. não tenho certeza, não, mas quando a gente conversou, me parece que foi isso. Entendi. Não, A ok. professora Natália estava na sua banca, Guilherme? É ok. Oi? Então, beleza. Tá ótimo, então. Enfim, com relação à extensão do prazo, eu acho que talvez uma coisa que a gente tem que resolver antes, agora que o Anderson perguntou, falou essa questão do prazo antes, uma coisa que a gente tem que resolver antes é a questão da disciplina, né? Que afinal de contas tem um pedido aí de trancamento, esse pedido de trancamento está sendo feito fora do prazo, previsto nas normas da UFOP. Bom, e aí o professor da disciplina, inclusive, está presente, é membro colegiado. Eu queria, depois, eu vou dar a palavra para o Bruno, mas depois eu queria que o André se manifestasse, inclusive, sobre a questão da disciplina. Vamos lá, Bruno. É só uma sugestão. A gente teve essa que o Anderson deu, é ótima, porque teve um caso de uma aluna que precisou de uma extensão de prazo, precisava verificar um cronograma, a gente adiou a votação da prorrogação do prazo para que ela apresentasse um cronograma e aí sim aprovasse o prazo. Eu acho que isso é mais adequado, porque vai dar para, né, ter essa discussão e esse cronograma ser apresentado, né, como a gente conseguiu fazer isso anteriormente. Ok. André. Eu não sei, boa tarde, eu não sei em relação a prazo para trancamento. Em relação à disciplina propriamente, pensando nos critérios avaliativos da disciplina, né? A gente distribuiu os pontos em apresentação do seminário, que já passou, e na entrega do paper, que já passou, no ontem, inclusive, né? Então, as duas avaliações que compõem 80% da nota de disciplina já foram, e o Guilherme não realizou nenhuma das duas atividades. Em relação à frequência na disciplina, uma contagem que eu fiz hoje, o Guilherme tem 8 datas de ausência, né? Imaginando que são 4 horas por dia, são 32 horas de ausência. Então, eu não sei o que é possível fazer em relação a esses requisitos de avaliação da disciplina, né? Ok. Amaury. Mais uma vez, com relação ao histórico de decisões do colegiado. Salvo melhor juízo, nós já definimos aqui para outras pessoas algumas vezes que inobservar o prazo regimental institucional para trancamento não seria uma medida correta do programa. Eu não sei se vocês se lembram, e eu também não vejo como a gente decidir diferentemente para situações que, do ponto de vista objetivo, são as mesmas situações. Não sei se vocês se recordam das nossas decisões sobre trancamento extemporâneo, mas pelo que eu me recordo é nesse sentido. Eu queria, na verdade, saber, inclusive do Guilherme, sobre esses atestados que foram apresentados, qual prazo, o período que esses atestados abrangem, de quando a quando eles começam, e quando que ele começa, enfim, qual o período inicial aí, para a gente, inclusive, saber se ele abarca minimamente, né, o período das aulas. Sim, eu não, a gente pode talvez, não sei, no julgamento futuro, mas eu tenho atestado de todo o prazo que eu não fui para a aula do professor André, que foi exatamente com o requerimento do professor, do psiquiatra, para que eu largasse a zona rural e a zona urbana e fosse para uma zona rural. E aí eu fui, né, em Esmeraldas, estou morando lá até hoje,
e então eu tenho esse atestado, esse prazo todo. Mas só falar mais uma coisa da matéria, é porque, assim, essa matéria, eu, infelizmente, eu já tinha cumprido todos os requisitos, né, para fazer a defesa. Mas só que, quando eu fui fazer a matrícula, já tinha passado o prazo, e a única possibilidade que tinha para fazer a matrícula era nas matérias que tinham sobrado vagas. E uma das matérias que tinham sobrado vaga era do professor André. E aí eu me matriculei nela, mas era para eu ter me matriculado naquela outra matéria que é só para poder, no prazo que você está escrevendo, e que você já cumpriu tudo. Eu já cumpri tudo, todos os meus créditos estão cumpridos, e só mais esse detalhe mesmo. Ok, Anderson. Eu vou até trazer aqui para o colegiado, porque é o seguinte, em mais de um momento eu já fui chamado à PROP, enquanto secretário, para ser chamado a atenção que tipo de orientação que eu estou dando para o colegiado, que tipo de orientação que eu estou dando para o coordenador, que infelizmente o programa não vem cumprindo prazos. Isso aí em mais de um momento, certo? Já tivemos outros requerimentos aqui de dilação de prazo, de trancamento de matrícula fora do prazo. O último que teve, com muita conversa, com muito custo, a própria aceitou fazer, mas deixou extremamente claro para mim que não vai fazer trancamento fora do prazo. Simples assim. Claro que assim, eu estou trazendo aqui as palavras da própria. A gente sabe que a decisão que o colegiado tomar, nós vamos fazer o possível para implementar, e a própria eventualmente vai ter que implementar, querendo ou não. Mas é uma situação extremamente chata. Fica parecendo até, com perdão da palavra, que é incompetência minha, não estou sendo claro o suficiente para o colegiado, ou o colegiado não está tendo atenção de prestar atenção no calendário acadêmico do UFOP que é divulgado. Então, assim, apesar das palavras duras, foi o que eu ouvi num tom bem pior. E aí eu trago para vocês essa colocação do ponto de vista administrativo, puramente administrativo da instituição. Pois é, a minha questão realmente é com relação a isso, ainda mais porque a gente é justamente um mestrado de Direito, né? E se a gente que é do mestrado de Direito não cumpre prazo, imagino que a gente vai esperar de pessoas de outras áreas, né? Prazo é uma coisa que, para nós, ela enfim, fundamental. Eu acho que a gente pode deliberar aí, mas já o aluno sabendo que pode ser que a PROP não aceite, se caso a gente aprove aqui, pode ser que a PROP não aceite. E aí, enfim, é isso, a PROP criou um calendário, ela tem sido bastante rígida com relação a gente, faça esse calendário, não era assim antigamente a gente tinha esse tipo de liberdade muito maior para matricular, desmatricular, trancar, abrir, enfim, mas desde que a PROP centralizou isso, está muito mais parecido nesse sentido com a graduação do que era antigamente, né? Bom, dito isso, então eu coloco em votação o pedido, então, de trancamento extemporâneo feito pelo Guilherme. Eu não estou de acordo, não, por causa do prazo. Para seguir a... Só uma dúvida que eu tive com essa última fala do Guilherme. Ele já cumpriu todos os créditos, certo? Ele não tem nenhum crédito mais a cumprir. Tá certo, beleza. Mas na verdade... Acho que nesse caso vai constar reprovação, né? No histórico, mas isso não vai impedir que ele conclua o mestrado. Estou certo ou não? Acho que não pode reprovar em 2 disciplinas, não é isso, Anderson? Você tem alguma reprovação, Guilherme? Então... Tá, deixa eu só fazer as contas aqui. Bruno votou a favor. Renata contra. André também. A Maurícia falou aqui. Também votei contrariamente ao pedido. A Mauri, Karine, André também. Bom, e eu também vou acompanhar aí a maioria e aí fica, então, rejeitado esse requerimento com voto contrário aí da representação discente, tá? De qualquer forma, Guilherme, bom, eu acho que com relação à questão da orientação, eu peço para que você faça contato comigo. Eu quero deixar registrado aqui, inclusive porque está sendo gravada essa reunião,
que eu vou esperar que você faça esse contato comigo e que você me apresente o mais rápido possível esse calendário, esse cronograma. E é ótimo que o orientador seja alguém membro do colegiado, porque, bom, todas as questões vão ser trazidas, inclusive, aqui para o colegiado. Eu preciso que você me mande o mais rápido possível esse cronograma e dito bem claramente que a gente não pode estender mais o seu prazo do que, eventualmente, se o colegiado aprovar esses 8 meses, que vai ser algo bastante excepcional, ele não pode fazer mais do que isso, porque isso é a norma da própria universidade. E não só isso, né? Isso é a norma da CAPES também. Tá. Ok? Mas só uma questão, que agora me perdi aqui. Está suspenso, então, o pedido dele de prorrogação, tendo em vista Eu preciso que a gente vai discuta acontecer. esse Ok. calendário e aí eu vou submeter posteriormente aqui ao colegiado. Eu vou deixar aqui registrado o meu e-mail no chat, para que você me mande, então a gente faça esse contato o mais rápido possível para fazer esse calendário. Certo? Ok, então. Bom, deixa eu passar para os demais aí, eu acho que a gente consegue finalizar aqui antes das 2 horas, que o pessoal tem compromisso aí também, né? O aluno, na aluna Bruna de Souza Rig, ela está pedindo a coorientação do professor André, ela é orientanda do professor Leonardo, ela pede que o André seja co-orientador dela, haja vista afinidades aí de temática entre as funções de ambos professores. Eu submeto, então, a votação, queria saber se... ok, acho que todo mundo está de acordo, né? Beleza, então, aprovado. Só para poder fechar todos os requerimentos, pessoal, que sempre tem muito requerimento. A Yandra Carvalho, ela também está pedindo a coorientação, pedindo para que seja coorientada. Ela é orientada pelo André e ela está pedindo para ser coorientada pelo Maguinho, pelo professor Carlos Magno. Eu queria saber se todo mundo está de acordo. Ok, aprovado. 192 é o do Guilherme, já acabamos de apreciar. Da Michele é a questão da Flaviane, já deliberamos sobre isso. E Thalita, também a questão da Flaviane, já deliberamos sobre isso. Deixa eu só ver se não ficou ninguém de fora aqui. Tá, e aí o último requerimento seria o requerimento do Matheus, que era aquela questão lá do carrapato, enfim, e isso a gente já resolveu. Anderson. Ô Alexandre, eu comentei mais cedo, mas eu não me recordo se o colegiado deliberou. Se o colegiado está de acordo de eu remanejar 4.500 de passagem para diária, ou 6.000, ou se o colegiado tem outra sugestão. Eu não me recordo se ficou decidido isso que eu comentei. Eu acho que, como diária não é a regra, né, na verdade, a maior parte das vezes que a gente precisa de passagem, é por isso que a gente colocou um valor maior para passagem. Eu queria, na verdade, sugerir um valor do tipo mesmo, assim, no máximo 4.000, até um pouco menos que isso, porque o que pesa realmente aí para esses eventos é passagem, né? Então, não sei, então, o que o colegiado pensa, um valor aí, tirar lá do valor de passagem para passar para diário. O que é um valor que vocês acham que seria razoável? Qual que é o valor que está na passagem? A gente tinha colocado 12, não é isso? Eu acho que é 12.000. Era 12 de passagem e 1.500 só de diária, era isso? Diário, porque até então ninguém nunca tinha pedido. A gente colocou um valor assim bem baixo, porque até então ninguém tinha pedido. Vai precisar de diária aí para esse trem meu lá na CAPES, mas esse eu acho que a PROP, em último caso, se ela não conseguir fazer o remanejamento, ela vai dar um jeito de eu ir de qualquer forma, mas a gente tem aí o pedido do Bruno. Então, não sei se, por exemplo, sei lá, R$3.000, 4.000 no máximo seria o suficiente para a gente deixar um valor maior realmente de passagem para os professores que quiserem participar de eventos e tal. Para a gente chegar em 4, então, seria mais 2,5, tirar 2,5 da passagem. Você está fazendo... Fala aí, Anderson. Assim, na verdade, o que eu estava sugerindo era tirar
4,5 dos 12 da passagem, eu vou tirar 6. Por quê? Só com os pedidos aprovados no colegiado atualmente, que é a viagem do professor Alexandre para o seminário de meio termo, mais as 2 diárias e meia do professor Bruno, já dá 2.200 mais ou menos. Só com esses 2 pedidos. E se algum outro professor vier pedir diária, enfim, vai ficar sem recurso. Mas esses valores ficam disponíveis até o final desse ano. Final do ano. Até o final do Empenhar até o final do ano. Mas Só é, vocês- mas é o que o Alexandre está falando, se a maior demanda é passagem, depois se a gente trouxer tudo para cá e começar a demandar lá de passagem, como nós vamos fazer para voltar com essa rubrica? Essas coisas deveriam ser mais flexíveis, né? Mas infelizmente... Ou seja, se você está falando que consome 2.200, a gente estaria falando mais ou menos de metade, ainda ficaria metade disponível até o fim do ano. se for 4.000, né? 4.500, você falou, né, Anderson? Sim. O problema é que Não, mas ele falou 4.500 para tirar, Alexandre, ou seja, nós ficaríamos com 6.000 de Porque dos diária. 1.500 que tinha, tem R$600 só. Que já usamos, acho que foi inclusive o Bruno, 900. As 2 diárias e meia do professor Bruno deu R$900. que já foi inclusive utilizado em um outro evento. Agora, Alexandre, estou só pensando uma coisa aqui, em virtude, né, assim, primeiro que a impressão que a gente tem é que qualquer valor que a gente colocar é chute, porque a gente não sabe as demandas que vão vir, né? Isso é super complicado, assim. Agora, eu não sei se talvez não seria o caso também da gente estipular o máximo de solicitações por docente, porque talvez isso possa, né, tirar a oportunidade de outros docentes também requererem isso e de um mesmo docente solicitar 2, 3, 4 vezes, né? Então, eu não sei se, enfim, pensando alto com vocês mesmo, né? Para esse recurso também não ficar indo só para um professor ou uma professora, sabe? Pensando alto aqui, gente, é só para poder pensar que a gente ainda tem mais 6 meses pela frente aí de possíveis solicitações e para a gente não esgotar todos os recursos de uma vez. Vamos lá, pela ordem aí, Anderson e depois a Mauri. Não, eu acho super válida a colocação da professora Karine, só para trazer o exemplo que é aplicado no outro PPG que eu atuo, né, o Turpatri. Foi dividido a diária pelo número de professores, deu mais ou menos 450 para cada professor anualmente, e vamos supor que, sei lá, quer trazer um professor de fora, aí 3 professores daqui se juntam, abrem mão e trazem um de fora, enfim. Tem essa logística lá, cada professor tem o seu custo e administra da maneira que acha plausível. E com relação a esse rodízio, eles estipularam o seguinte, uma vez que o professor tem um auxílio concedido, tem uma fila, abre-se o edital semestral. Uma vez que o professor tenha concedido aquele auxílio naquele semestre, ele vai para o final da fila. Aí começa a chamar. Aí se chamar e os outros não quiserem e voltar nele, aí tudo bem. O que tem acontecido assim, ao longo dos anos, né? Sempre tem sobrado recurso por falta de professor querendo, e acaba que a gente, no final, quem pediu tem tudo que pede. Mas esse ano, mais uma vez, atípico, não sei se é pelo volume de recurso maior, a gente está recebendo um número de solicitações muito maior agora. A Mauri. Alexandre, você não falou que você iria criar uma comissão para poder cuidar desse tema? Você lembra que você chegou Eu estou querendo criar, eu estou com receio de criar, quer dizer, de criar mais uma comissão aí, dá mais, mas assim... De qualquer modo, eu acho que temos que regulamentar, né, objetivamente, como o Anderson sugeriu, talvez tenhamos como parâmetro o que já acontece aqui na vizinhança. Acho que a partir dessa resolução deles lá, a gente pode construir uma também, porque não dá para a gente ficar, né, no varejo aqui. Sim. Seja com comissão ou pelo colegiado, acho que a gente tem que regulamentar. A gente já, pelo menos, já tem um parâmetro que foi estabelecido de valores máximos, que eu acho que foi uma sugestão da Karine, que foi ótima, enfim. Mas eu acho que a gente poderia, de repente, pegar aí essa ideia do pessoal do turismo mesmo. Karine. Reforçar mesmo isso que a Mauri trouxe. Acho que a gente tem que criar critério, porque senão fica balcão, né? Então, acho que talvez seja o caso, né? Não sei se vocês concordariam, mas do Anderson compartilhar com a gente esse documento, se ele tiver do outro PPGD, e a gente se debruça nele na próxima reunião do colegiado, sabe? A gente pode fazer uma leitura prévia, sugestões, todo mundo, e aí a partir disso, a gente trabalha. Você pode fazer isso, Anderson? Trazer para a gente? E assim... Eu vou só pedir a do coordenador e ele liberando, eu compartilho sem problemas. Porque como foi um procedimento interno dele, não foi divulgado em site, nem nada, eu tive autorização antes. Não, pede, que qualquer coisa eu falo
posso falar diretamente com o Rodrigo, se você achar que é o caso, mas é porque até então a gente nunca teve esse problema. O problema nosso normalmente era sobrar dinheiro. Mas só para tentar resolver imediatamente a questão da realocação, vocês acham que a gente aprova o pedido aí de realocação para um pouco mais de dinheiro para diárias, de qualquer forma? Eu sugiro aí 2.000 a 2.500, não sei. Eu também acho o valor menor, assim. Acho que 2.500 daria para resolver pelo menos as duas demandas atuais, né, Anderson? Se a gente já aprovou também, né? Bom, a gente já aprovou, na verdade, condicionado, que a gente nem sabe se vai conseguir fazer, Sim. mas, enfim. Mas eu estou dizendo assim, e não tem outra concorrência dentro de passagens, porque aí, realmente, se a gente tivesse aprovado passagens e tirar de lá para vir para cá, a gente estaria beneficiando um deliberadamente, né? Mas não tem... Então, acho que se resolve o valor que resolve, 2.000, 2.500. É só para trazer para o colegiado outro ponto, que quando o professor pede passagem, né, ele tem direito à diária. Isso é o normativo do governo federal. Inclusive, eu tenho até que anexar um termo que o professor abre mão da diária. Então, a passagem em si acaba puxando a diária caso o colegiado delibere, o professor aceite, enfim. Só trazendo essa informação para ser colocada em conta quando as próximas deliberações, né, e também a resolução que vai ser construída. Sim. Ok, eu acho então, uma pergunta prática, quando a gente pede, se a gente pedir, então, para comprar passagem, eu não preciso pedir para comprar diária, porque vai comprar, é isso? Não, funciona assim. Quando você vai se afastar da unidade para exercer alguma outra atividade em nome da UFOP e você é contemplada com a passagem, automaticamente você tem direito à diária. Você pode optar por abrir mão dessa diária. O programa tem executado dessa maneira. Por exemplo, a gente aprovou, sei lá, 2.000 para uma passagem, mas não vamos dar diária, nós só vamos dar passagem. O professor fica ciente que ele vai ter 2.000 de passagem. Ou ele pode querer, por exemplo, não, a passagem eu vou comprar na internet que é barata, eu quero minha diária, que é 3 dias afastado. Cada diária é R$381, então 3 vezes 381 dá mais ou menos 1.100, 1.200. É assim que funciona. A gente tem feito essa coisa da abrir mão da passagem, da diária, porque senão a gente não tem dinheiro mesmo, né? Enfim. Ok, eu acho que a gente pode, se todo mundo estiver de acordo, aí aprovar, fazer esse pedido à própria para deslocar aí R$2.500 para diárias. Vamos ver se a própria vai aprovar. E, de qualquer forma, vamos tentar numa próxima reunião de colegiado, a gente vai discutindo internamente numa próxima reunião, quem sabe aprovar uma norma sobre essas questões. Tá? Bom, pessoal, das minhas questões aqui eram isso. Alguém tem mais alguma outra coisa? Não? Bom, religiosamente terminando aqui às 2h, eu queria agradecer a presença de todas e todos, inclusive a professora Tatiana, que ficou até o final. E é isso, então, continuamos as discussões por fora aí. Obrigado, gente. Beleza, obrigada, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Tchau. Tchau.